Nuvem de formigas no Reino Unido engana radar e aparece como chuva. A matéria é de 21/7/2020 e foi nos enviada pela nossa querida amiga Carla Cristina, que em nome de toda a família fica aqui o nosso agradecimento. O fenômeno foi identificado pelo Sistema de Vigilância Meteorológica da Grã-Bretanha. Insetos podem formar uma nuvem em sobrevoo durante dias quentes e úmidos de verão. Uma nuvem de formigas voadoras enganou o sistema de alerta meteorológico do Reino Unido na última sexta-feira, dia 17. Os radares do Met Office, Serviço Nacional de Meteorologia, identificaram uma massa parecida com a formação de chuvas nas cidades de Leila Lipton e Ipswich, na Inglaterra. Os meteorologistas inicialmente pensaram que a imagem formada no radar mostrava parte do território coberto por nuvens de chuva que se movia, o que não é incomum para o clima britânico mesmo durante o verão. Os especialistas do Met Office logo perceberam que a mancha azul dos radares era, na verdade, um enxame de insetos voando pelo céu do reino. Segundo a agência Reuters, moradores de diversas localidades no país relataram avistar formigas voadoras em diversos pontos da ilha, mas nem todos foram captados pelo sistema. Não está chovendo em Londres, Kent ou Sussex, mas nosso radar diz o contrário, escreveu o Met Office em uma rede social. Na verdade, o radar está captando um enxame de formigas voadoras no sudeste. Segundo o Serviço Britânico de Meteorologia, em dias quentes, úmidos e sem vento de verão, os insetos podem sobrevoar diversas áreas do mapa com seu enxame. Não foi relatado nenhum dano provocado pelo exército de formigas voadoras. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, chega a ser engraçado a bizarrice que tá esse mundo, né família? Cada vez mais os sinais estão aí, a natureza, os animais, os fenômenos no céu, na terra e no mar o tempo todo, e as pessoas ainda não acreditam que alguma coisa muito grande está acontecendo no mundo, meus caros irmãos. Quando eu vi essa matéria, né, vários inscritos me mandaram, só tive tempo de vir fazer agora. Eu achei até engraçado, família, porque quando se fala de formigas voadoras, principalmente nós nordestinos, eu sou nordestino, a gente já pensa logo em tanajura, né, que é a formiga voadora que a gente conhece por aqui, é a tanajura, que é uma delícia. Então uma nuvem de formigas, se for de tanajura mesmo, viesse aqui pro Nordeste, seria uma maravilha, porque nós ia comer com farinha, que é uma delícia, família. Se vocês não comeram ainda tanajura, um dia se vierem por aqui, comam, porque é uma delícia. Não tem um prato, para vocês terem ideia, para eu dizer, olha família, se parece com tal coisa. Quem comeu sabe, é muito bom mesmo. Ela assada na manteiga de garrafa, com farinha, não vou nem falar, porque senão me dá água na boca aqui. Muito bom mesmo, tanajura é 10, é um dos melhores pratos que existe na terra, família, é verdade isso. Mas, falando da matéria, eu me lembrei de um filme trash, tem um filme bem ruim pra caramba mesmo, que eu acho que é lá dos anos 70 por aí, que é um filme que parece que uma empresa, né, faz um condomínio em uma área bem da natureza mesmo, bem pró-natureza, e de repente começa a ser atacado por formigas gigantes. Parece que algum navio despejou lá uns... Tinha muito isso, né, naquele tempo, em 1970, né? As pessoas já preocupadas com a poluição. Então algum navio jogava lá aquelas latas de lixo tóxico e as formigas comiam aquilo e ficavam gigantes. E aí depois iam comer as pessoas lá. Formigas gigantes, é difícil de acreditar. E você vê que até o cinema, é o que eu digo a vocês, família, nem sempre a mídia foi podre, né? A mídia no começo ela foi muito bem intencionada, ela veio realmente para servir ao povo. Mas infelizmente esses cineastas, repórteres, donos de emissora inclusive, como foi o caso da TV Tupi, que tinha esse trabalho, né, de informar verdadeiramente as pessoas, elas acabaram perdendo concessão, perdendo espaço, e é por isso que você vê a má qualidade. Às vezes a gente pega um filme antigo assim, família, você vê o amadorismo dos atores, você vê às vezes cenas mal gravadas, mal elaboradas e tudo mais, mas você vê um certo talento na criatividade das histórias. E eu, sinceramente, eu gosto muito de ver filme antigo por conta disso. Apesar de você ver, por você pegar aí, por exemplo, um Velozes e Furiosos, né? É cheio de efeito especial grotesco, né? Principalmente esses novos. E não tem mais aquela coisa que talvez até os antigos tinham, né? Que envolvia você, que tinha uma história bem elaborada. Hoje não, você vê, cara dando murro em porta. E isso se espalha por quase todos os filmes que a gente vê por aí. E aí você vê um filme, por exemplo, como um Rock Balboa, né? Filme antigaço e continua ainda vivo até hoje. Por quê? Porque você pega um novo de hoje, de boxe, por exemplo, você vê só ostentação, você vê os caras se drogando, não é aquela coisa que incentiva de forma benigna, né, o esporte. Então é terrível, família, essa situação. E a gente sabe bem por que isso aconteceu, né? A elite começou a usar realmente
a mídia, a grande mídia, para manipular as pessoas. E as pessoas que não faziam parte desse grupo seleto deles acabam não tendo espaço. E aí é por isso que você vê hoje, né? Isso vai em todas as áreas. Você vê nas músicas, o cara diz, poxa, não se faz mais músicas como antigamente. Você pegava uma música das antigas e você vê a letra, tanto nacional como internacional, porque as nacionais, na verdade, eram regravações das internacionais, o povo não sabia, né? Às vezes você começa a ouvir aquelas músicas da Jovem Guarda, e aí vocês pegam músicas antigas americanas dos anos 70, por aí, e você vê que tudo é regravação dos caras, né? Várias músicas eu me decepcionei, caramba, eu pensava que tinha sido inventada realmente por um brasileiro, porque eles não diziam, olha, isso aí é uma regravação de tal música, eles não diziam, né? Eles botavam como se realmente a música fosse deles. E aí com o advento da internet, hoje é que a gente tem acesso a essas coisas. Mas você via a qualidade das letras, você via que era uma coisa que deixava os jovens mais apaixonados, né, com vontade até de viver aquelas aventuras que eles viam no cinema, que eles viam nas letras da música, aqueles amor intenso. E hoje acabou, né, meus caros irmãos? Acabou justamente porque não tem mais espaço para isso. Quando a pessoa lança esse tipo de música, a gravadora olha para ela, a gente até falou já disso em outros vídeos, a gravadora olha e diz, olha, isso aqui não tem a cara da nossa gravadora, nós não vamos investir nisso, nós precisamos de uma música que represente isso e aquilo que a sociedade está passando, na visão deles. Então sempre são críticas à família, à moral, aos bons costumes, ou simplesmente à depravação total, que é o que você escuta na maioria das músicas. Mas esse não é o tema de hoje, né, família? A gente acabou aqui conversando, mas é porque, falando sobre o tema mesmo, sobre essas formigas, meus caros irmãos, o que é que a gente pode falar mais do que a gente já disse em outros vídeos? Tá claro que algo está acontecendo no mundo. Se a pessoa que não quer acreditar na espiritualidade, que esses são os sinais que o nosso Messias falou que a gente testemunharia, e eu acredito que essa nossa geração está testemunhando tudo isso, a pessoa no mínimo deve acreditar que alguém está manipulando as coisas. Família, recentemente teve um tremor de terra no Rio de Janeiro. Onde é que a gente ouviu falar isso? Você vê nessa própria matéria a manipulação deles, né? A manipulação deles para fazer você acreditar que é normal. A mídia tem esse papel de fazer você ver essas coisas que são coisas realmente surpreendentes como uma coisa mais normal do mundo. Então você vê no caso desses britânicos, os caras pegaram, criaram esses radares, já usam essa tecnologia há décadas e mais décadas. Isso não tem acontecido antes. Tanto é que eles se surpreenderam, colocaram lá, olha, tá uma nuvem de chuva. E quando olharam, mas não tá chovendo. O que é que tá acontecendo? Né? E aí as pessoas começaram, olha, a nuvem de formiga tá passando aqui voando. Então não é uma coisa comum, porque se fosse comum, tá aí a prova, eles não teriam se espantado, não teriam divulgado. Mas eles divulgaram porque isso é totalmente uma situação anormal. Isso não é uma coisa corriqueira. Apesar de a matéria o tempo todo ter passado esse aspecto para você. Então mais uma vez volta a valer o que a gente sempre fala. A mídia ela não inventa a notícia, ela manipula da sua forma. Ali vem o repórter com a matéria original, o redator olha e diz, olha, isso aqui não. Isso aqui não dá para passar. Mas por quê? Simplesmente porque não dá. Então, dessa forma, a notícia ela vai sendo omitida das pessoas. Ela está lá, mas você precisa enxergar. É esse o trabalho que a gente faz. A gente pega essas entrelinhas que eles estão falando aí e mostra que, olha, isso aqui não bate com o que eles mesmos estão dizendo por causa disso. Da reação deles mesmos. Então você vê que uma nuvem de formiga, formar uma nuvem mesmo, não é como também aquela tempestade de areia também, uma coisa lá daqueles países árabes se espalhando pelo mundo todo. Agora também a nuvem de gafanhoto, tudo indica que está vindo aqui para o Brasil mesmo, né? Uma coisa que estava lá na Argentina e está saindo, voando pelos países e atravessando mesmo. Então, como é que se explica tudo isso, família? Só se explica de duas maneiras. Ou você acredita que de fato estamos vivendo o início das dores, né? Como está lá em Apocalipse, ou de fato, para tanta coisa estar acontecendo em 2020, vocês sabem que eu tenho esse canal há mais de 6 anos, né? Os nossos canais, não esse especificamente, que esse aqui já é o terceiro, né? Nós já recebemos strike em outros e fizemos esse. Mas quem acompanha sabe que essas notícias ao longo dos anos a gente ia dando. Mas 2020 ele já começando mesmo, ele iniciou mesmo uma nova era. Tudo que não aconteceu em décadas está acontecendo tudo neste ano. Não é à toa que cada mês que passa a gente fica com medo realmente de atravessar o mês. Porque cada vez mais fenômenos esquisitos, mais fenômenos estranhos estão acontecendo. E ainda tem gente que acha que tudo isso é obra do acaso.
E aí, meus caros irmãos, é justamente essas pessoas que, quando são pegas de surpresa, perguntam: nossa, ninguém avisa? Os avisos estão aí, só que as pessoas não acreditam. O interesse da massa é justamente por distração. É por isso que há tanto esforço, né, para gerar esse conteúdo de distração para as pessoas. Os canais que trabalham com isso, com pegadinha, com vlogs e etc, eles são muito mais divulgados, porque eles estão trazendo distração para as pessoas. Quanto mais distraído você tiver, quanto menos você parar para pensar nesses assuntos, você começa a raciocinar, porque uma pessoa só é o que eu costumo dizer aqui em casa. Uma pessoa só, porque tem gente que diz assim: não, mas o povo é inteligente. Não, o povo como massa sempre vai ser burra. A massa é burra, a massa é manipulada. Por isso mesmo leva esse nome de massa, porque massa você faz o quê? Você pega uma massa ali, você faz a forma que você quiser. Você faz pão, você faz coxinha, são massas diferentes, mas você dá a forma que você quer. Sempre é assim. Então por isso que chama a massa, povo, a massa é burra. Entendeu? E também é chamada de gado, porque o gado você pega ali a manada e você conduz para onde você quer. Uma pessoa só é inteligente. Uma pessoa só, você conversa com ela, você explica, você começa a debater esses assuntos e a pessoa começa a perceber sim, que olha, isso realmente é um fato. A pessoa começa a entender. Mas se for uma grande aglomeração de pessoas e você começa a explicar certos assuntos, elas simplesmente não aceitam. Você vê isso claramente, exemplos disso, quando a gente fez mesmo um vídeo que tomamos strike, o Black Free Gado Gadoso, mostrava isso, as pessoas se jogando para comprar mercadorias que nem sequer estavam em promoção. Então, quando eu fiz isso, eu tomei strike, né? Porque eu tava falando contra o feriado, mostrando as pessoas lá fazendo o seu papel ridículo, e fica indiscutível. O vídeo, na época, eu acho que ele teve 100 e poucos mil acessos em um dia e mais de 11 mil likes. Então, meteram o strike aqui no canal por conta disso. Mas nós mostrávamos que as pessoas não estavam raciocinando ali. Se você parasse aquelas pessoas que estavam se jogando e se agredindo para comprar uma mercadoria que nem sequer estava em promoção, só disseram que estava, mas elas não conferiram. Se você pegasse e conversasse com ela, cada indivíduo ali: olha, irmão, essa televisão custa tanto e eles estão vendendo por tanto, não tem promoção. As pessoas com certeza se indignariam, mas elas estando no meio de uma massa, elas simplesmente agem quase que por instinto. É uma querendo atropelar a outra. Então o sistema se aproveita disso, meus caros irmãos. Inclusive era esse um dos motivos, porque estudar a nova ordem mundial é uma coisa mais complexa do que se pensa. Estudando isso, era por isso que eu era totalmente contra essa ideia de redução populacional. Já hoje eu penso que sim, que eles realmente estão diminuindo a população para melhorar a qualidade dessa população na visão deles. Porque eles sabem que muitas coisas que eles querem implementar na sociedade não tem como ser para todos e não tem como todas as pessoas aceitarem. Então eu acho que é por isso que a gente está vivendo essa situação, que você já sabe, e eu não preciso estar falando. Bom, mas enfim, família, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essas tanajuras voadoras. Você acha que tem uma intervenção aí de algo como o HAARP, essas frequências? Você sabe que o 5G realmente está se expandindo do mundo e já teve comprovações, estudos que mostrou que o 5G interfere na rota de certos bichos, de certos animais. Então leve-se em consideração e deixe a sua opinião aí. Ou de fato você acha que isso são sinais do fim dos tempos? Eu já disse a vocês a minha opinião pessoal, eu acho que é as duas coisas, não é? Eu já tinha avisado que isso iria acontecer porque sabia que eles, os donos do mundo, iam agir dessa forma, iam começar a manipular a própria natureza e fazer com que essas bizarrices acontecessem. Mas essa é a minha opinião, você não é obrigado a concordar. Inclusive é uma opinião que eu tenho baseada em comentários de um inscrito. Eu não pensava assim, mas vi o comentário do inscrito e eu digo: realmente, o irmão tem razão. Então hoje eu tenho também essa opinião. Gostaria de saber a sua e deixa aí, lembre-se que a sua opinião ajuda inclusive a fazer o nosso conteúdo. Então fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.